Uma figura encapuzada qualquer emerge das trevas com toda a aparência de quem se oferece para um fuzilamento. Ele adentra o ringue e, no momento em que seu capuz é abaixado, toda a pose de mal de Carter se dissolve em pavor puro e visceral. Carter recua do combate ao identificar o vulto encapuzado como o lendário pugilista Dalton. O juiz desprezível tenta seduzir Carter de volta com a grana do prêmio, agitando-a como um engodo vagabundo diante de um frouxo sem culhões. Contudo, Carter apenas vaza, permitindo que Dalton reclame a bolada sem mover uma porra de um músculo. Testemunhando esse espetáculo deplorável, Frank finalmente saca que essa nova e imponente figura é o sujeito que ela deveria ter buscado desde o princípio. Ao se dirigir para seu veículo, Dalton é, como esperado, interceptado por um otário qualquer que certamente torrou uma fortuna apostando no fujão do Carter. Este mestre da tática então enfia uma lâmina diretamente na ilharga de Dalton. Dalton, pouco se fodendo para a faca cravada em seu tronco, indaga com serenidade se o atacante de fato ponderou sobre as repercussões de seus atos. O agressor, tomado por pânico instantâneo, dispara em fuga qual bicho acuado, largando sua arma como se fosse uma lembrancinha de merda. Dalton ainda possui o desplante de berrar pro covarde, questionando se ele queria sua faca de volta. Enquanto Dalton começa a suturar o próprio rasgo da facada, Frank o aborda. Ela faz a indagação absurda se ele necessita de uma ambulância, algo que ele repele como um não ríspido. Ela aponta pro facão imenso fincado em seu flanco, ao que ele retruca pedindo que ela o segure por um instante. Frank fica boquiaberta que este completo maluco amealhou uma montanha de dinheiro sem disparar um único golpe. Ela admite que levou um bocado de tempo para identificar o famigerado ex-combatente. Enquanto dialogam, ele costura a própria lesão com uma serenidade que a deixa absolutamente apavorada. Ela deduz que ele deve ter o costume de remendar as próprias avarias. Frank se revela dona de um boteco de beira de estrada, um antro antes decente que se converteu num esgoto absoluto. O local agora está empesteado de escória humana e a polícia da área, completamente imprestável, se nega a levantar uma palha para intervir. Sua tática primordial consistiu em recrutar o bunda mole do Carter para restabelecer a ordem, um plano condenado a um fracasso do caralho desde o começo. Ela confessa de forma lastimável que julgou Carter competente, mas agora enxerga Dalton como alternativa superior e, para ser sincera, a única viável. Ela lhe propõe a soma estonteante de $5.000 semanais pelo serviço, uma proposta que ele, de modo inexplicável, rejeita pra caralho. Ele ainda tem a petulância de sugerir que ela recrute Carter, uma recomendação que não passa de uma afronta direta. Antes de partir, ela deixa seu contato na expectativa de que ele reavalie a proposta dela. Dalton zarpa em seu calhambeque caindo aos pedaços, visivelmente submerso em lembranças de seu passado fudido como lutador profissional. Devorado pelo que aparenta ser uma melancolia profunda, ele comete a loucura de jogar seu carro diretamente sobre os trilhos de um trem. Ele para o veículo bem na rota de um trem de carga que avança em alta velocidade. No instante final, ele tem uma súbita epifania de "que porra é essa?" e conclui que talvez a aniquilação não seja o que ele de fato almeja. Ele tenta em desespero ligar o motor, mas aquela bosta de geringonça se recusa a colaborar. Por vários segundos de tensão agonizante, ele peleja com fúria para ressuscitar seu automóvel, enquanto a locomotiva se agiganta sobre ele. O trem inevitavelmente pulveriza a traseira de seu carro, aniquilando por completo a metade posterior do veículo. Como era de se esperar, Dalton surge da carcaça praticamente ileso, porque sua blindagem de enredo é, ao que parece, indestrutível pra caralho. Desprovido de seu carro e de outras alternativas, ele contata Frank. Dalton desembarca em uma cidadezinha lúgubre chamada Glass Key, um buraco tão desinteressante quanto o nome indica. Ele se depara com uma jovem chamada Charlie, que gerencia uma livraria junto ao pai. Ambos são figuras espantosamente íntegras e ficam abertamente estarrecidos ao descobrir que ele é o sujeito contratado para sanear o esgoto conhecido como Roadhouse. Ela o avisa que o lugar atende apenas por The Roadhouse, um nome que exala uma absoluta e retumbante carência de criatividade. Charlie e seu pai lhe indicam o caminho e Dalton por fim alcança o famigerado covil. No instante em que atravessa a porta, um atendente chamado Billy o identifica com a veneração lastimável de um tiete. O bar apresenta uma calma ilusória, levando Dalton a fazer o comentário pueril de que o ambiente parece tranquilo. Laura, a bartender, gargalha na cara dele, pois ela detém o discernimento mínimo para saber que essa serenidade é a porra de uma quimera. Previsivelmente, uma confusão generalizada eclode naquela mesma noite por alguma estupidez completamente fútil.
Garrafas e copos viram projéteis, convertendo o local num pandemônio do caralho. A banda toca ao vivo atrás de uma grade de proteção, um pormenor que revela volume sobre a categoria deste recinto. Dalton meramente contempla o tumulto se desdobrar de uma distância segura, tal qual um predador avaliando sua caça. Logo em seguida, uma horda de motoqueiros surge para importunar a clientela e, de forma mais abjeta, as mulheres, como um clichê ambulante de masculinidade tóxica. Quando Billy se interpõe para proteger uma moça, os arruaceiros redirecionam suas ameaças contra ele. Dalton finalmente interfere, tentando uma abordagem pacífica, como se fosse algum tipo de monge budista. Conforme a tensão escala, ele convida a gangue a acompanhá-lo para fora. O chefe da gangue, um idiota consumado chamado Del, recusa-se veementemente a se retirar. Dalton então indaga se as motocicletas paradas lá fora são propriedade da gangue. Ele então se dirige com calma para o exterior e, metodicamente, tomba as valiosas motocicletas deles, uma a uma. Sua manobra atrai com êxito o bando inteiro para o estacionamento. Do lado de fora, Dalton lhes concede uma chance final de sumirem em paz. Ele então passa a debochar deles, questionando sobre a cobertura de seus convênios médicos e a localização do hospital mais próximo. Um dos motoqueiros, um sujeito chamado Moe, que detém um resquício de bom senso, de fato começa a fornecer as coordenadas. Dalton avança, estapeando cada membro da gangue na cara, um após o outro. Quando eles estupidamente contra-atacam, ele retalia com pancadas brutais e cirúrgicas, fraturando o nariz de um deles pela segunda vez. Ele propõe declarar o confronto um empate, uma noção demasiado complexa para a mente simplória de Del compreender. Del repudia a oferta magnânima e é imediatamente apagado por sua ausência de juízo. Dalton então torce o braço de outro sujeito até fraturá-lo, antes de lembrá-lo com petulância que o hospital fica a meros 20 minutos de distância. Num ato de pura demência, Dalton pega o carro de Frank emprestado para transportar pessoalmente os homens que acabaram de espancar. Uma vez lá, ele até mesmo auxilia os próprios cretinos que agrediu a preencherem suas fichas de atendimento. Ao retornar ao carro, uma médica o intercepta para agradecer-lhe sarcasticamente por lotar sua emergência com imbecis. Esta médica, Ellie, é pega de surpresa por seu humor sagaz, o que de fato arranca um sorriso dela. Percebendo que sua facada está sangrando, ela se oferece para tratar do ferimento. Enquanto cuida da lesão, ela o questiona se ele tem tesão por briga e pergunta sobre seu índice de vitórias. Dalton oferece uma bobagem pseudo-filosófica, alegando que, numa luta, ninguém realmente sai vitorioso. Quando ela se oferece para suturar a ferida adequadamente, ele tolamente declina de sua ajuda especializada. Ele alega que a culpa foi inteiramente sua e que deve arcar com as consequências, uma declaração que transborda melodrama autopiedoso. Pela mesma razão autoflageladora, ele também rejeita a oferta dela de analgésicos. De volta ao Roadhouse, Frank paga a semana de Dalton enquanto a equipe fervilha com os boatos sobre suas proezas de quebrar ossos. Dalton, claramente satisfeito com a própria fodonice, menciona uma casa-barco que viu e expressa sua intenção de alugá-la. Frank informa que a embarcação pertence a ela e diz que ele pode morar lá sem custos. Ela também o alerta sobre um crocodilo enorme que supostamente habita as águas próximas. Ela tá falando sério pra caralho, pois a criatura supostamente devorou o Lulu da Pomerânia do chefe da doca no ano anterior. Ele se acomoda na embarcação, que, em mais uma demonstração de criatividade nula, é chamada de O Barco. Naquela noite, ele tem um pesadelo sobre seu passado como competidor do campeonato do UFC. Na manhã seguinte, Laura desperta trazendo café da manhã para a embarcação. Ela comenta que o Roadhouse troca de seguranças com frequência e torce para que ele permaneça por mais tempo. Mais tarde, Dalton se aventura até a livraria de Charlie para usar o computador deles, como se ainda estivéssemos em 1900 e bolinha. Mesmo dentro do santuário da livraria, os moradores da cidade já estão fofocando sobre seu embate com a gangue de motoqueiros. Enquanto ele navega na internet, uma confusão irrompe numa loja adjacente instigada pelos mesmos motoqueiros imprestáveis. Charlie, que Deus a tenha, empunha um taco de beisebol e se prepara para intervir, pronta para defender seu território como uma verdadeira fodona. Os motoqueiros zombam dela até Dalton sair para averiguar o que está acontecendo. No instante em que pousam os olhos nele, eles praticamente se borram de medo e batem em retirada, confirmando seu status de covardes absolutos. Quando Dalton retorna ao Roadhouse, ele descobre que todos na cidade já sabem quem ele é. Ele pergunta sarcasticamente a Frank se perdeu uma reunião da comunidade, mas ela minimiza atribuindo a natureza fofoqueira de uma ilha pequena. Enquanto isso, a bordo de um iate, o chefão que empregava os motoqueiros recebe as notícias indesejadas sobre Dalton. Seu nome é Ben Branch e ele tá puto da vida que Dalton fodeu com seu esquema de arruinar os negócios do Roadhouse. Este pirralho mimado sofre um pequeno corte de seu barbeiro na embarcação em movimento e reage socando o capitão num ataque de fúria infantil.
Brent instrui os motoqueiros a aguardarem novas ordens, demonstrando claramente que não faz a menor ideia do que fazer a seguir. De volta ao Roadhouse, outra briga tem início, desta vez sobre a questão profundamente imbecil da seleção musical. Dalton usa a situação como uma oportunidade para ensinar Billy a atuar como segurança. Ele aponta para um homem com uma faca e dá a Billy instruções sobre como desarmá-lo. Incrivelmente, Billy, um maldito garçom, executa a manobra com sucesso e desarma o agressor. Dalton intervém, quebra o pulso do homem e deixa Billy cuidar do restante dos desordeiros. Nos dias subsequentes, Dalton treina Billy e outro funcionário, Reef, para fazerem o serviço por ele. Notando as cicatrizes nos nós dos dedos de Reef, ele descobre que o cara é boxeador e o coloca para trabalhar com Billy. Com seus novos pupilos lidando com as brigas, Dalton consegue relaxar. Certa noite, ele observa a gangue de motoqueiros vadiando do lado de fora, encarando antes de ir embora como crianças contrariadas. Naquela noite, Dalton novamente é atormentado por pesadelos de seu passado no UFC e da luta em que matou seu oponente. Na manhã seguinte, Dalton reencontra a médica Ellie em uma cafeteria local. Eles trocam algumas provocações flertando, durante as quais ela explica que em Glass Key, lealdades familiares são tudo e a polícia é um bando de chupa-rolas inúteis. Depois que mais uma semana se passa, Dalton pega sua porra de grana suada e retorna para sua casa-barco. No caminho, um veículo segue de perto antes de acelerar para jogá-lo para fora da estrada. Dalton desvia do primeiro ataque, mas o carro dá ré em sua caminhonete, deixando-a pendurada numa ponte. Ele testemunha Del, o líder dos motoqueiros, e sua namorada saírem do veículo e fugirem como os vermes covardes que são. Dalton sobrevive ao acidente apenas para retornar ao seu barco e encontrar Del esperando por ele armado com uma escopeta do caralho. Del inicia um monólogo de merda digno de um vilão de filme B, dando a Dalton tempo de sobra para formular uma resposta. Dalton arremessa uma mesa diretamente nos joelhos de Del, estilhaçando-os, e em seguida o atira na água com descaso. Assim que Dalton tenta encerrar o encontro, o mesmo crocodilo gigante pra caralho sobre o qual Frank o avisou faz uma aparição dramática. Dalton de fato tenta salvar o desgraçado inútil, mas é tarde demais. O crocodilo já está se refestelando com sua refeição. Na manhã seguinte, enquanto a polícia procura pelos restos de Del, um espertalhão local observa prestativamente que crocodilos são conhecidos por estocar sua comida. Na livraria, Charlie mostra um mapa pro Dalton e eles percebem que o Roadhouse é um ponto estratégico pro tráfico de drogas. Quando Dalton sai, um dos homens de Ben Brands o confronta com uma arma. O capanga informa a Dalton que seu empregador deseja trocar uma palavra com ele. Dalton calmamente adverte o homem que quebrar seus dedos irá foder gravemente com sua habilidade de operar a arma. Ele prova seu argumento quebrando os dedos do homem e tomando sua arma. Ele instrui o outro bandido a informar seu chefe que sua presença no Roadhouse é uma garantia noturna. O capanga com os dedos fraturados retorna a Brent e relata que falhou. Brent fica frustrado que seu plano está sendo arruinado por um segurança. É revelado que o objetivo final de Brent é demolir o Roadhouse para construir um hotel de luxo de filhinho de papai na propriedade. O pai de Brent liga para ele da prisão, mas o merdinha petulante responde atirando seu telefone no oceano. O líder ordena a um de seus homens que mergulhe na água e recupere o telefone. Enquanto isso, na Itália, um capanga sádico chamado Knox é contratado pelo pai encarcerado de Brent para resolver essa confusão dos diabos. Knox se prova um completo psicopata, roubando uma jaqueta de um vendedor antes de incinerar toda a barraca do mercado. De volta a Glass Key, Ellie leva Dalton para um passeio no barco de seu ex-namorado. Durante a conversa, Dalton menciona seu conflito com Brent, e Ellie esclarece que a família de Brent basicamente é dona de metade da porra da cidade. Ela revela sua perspicácia ao admitir que já o pesquisou online e está ciente da tempestade de merda de uma luta do UFC onde ele matou seu melhor amigo. Knox chega à cidade dirigindo um carro esportivo vistoso e imediatamente assume o comando da equipe de Brent. Quando Brent chega, fica chocado ao encontrar toda a sua equipe se curvando à autoridade desse louco irlandês desconhecido. Knox explica que o pai de Brent o contratou para dar um jeito em Dalton. Brent pateticamente implora por uma última chance de resolver essa merda ele mesmo, um pedido ao qual Knox surpreendentemente consente. Mais tarde, 2 policiais aguardam para levar Dalton para interrogatório sobre sumiço de Del. Eles o transportam para as docas para encontrar o xerife, um homem que ridiculamente insiste em ser chamado de Big Dick. O xerife diz a Dalton para deixar a cidade ou ser morto na prisão. Dalton zomba abertamente da situação completamente absurda, enfurecendo o xerife a ponto de quase executá-lo ali mesmo. Nesse momento, Ellie chega a dar um tapa na cara do xerife e revela a verdade inacreditável de que esse filho da puta corrupto é o pai dela. Ellie leva Dalton para um local seguro, explicando que seu pai não passa de um capacho pago de Brent. Enquanto esse drama familiar se desenrola, os bandidos de Brent cometem o ato desprezível de atear fogo à livraria de Charlie.
Naquela noite, Brent vai ao Roadhouse para confrontar Dalton diretamente. Brent a provoca sobre a infame luta do UFC que assombra a consciência de Dalton, aquela em que ele matou seu próprio amigo do caralho. Brent então envia Knox e a gangue de motoqueiros para demolir o Roadhouse. Knox adentra o estabelecimento com arrogância e declara que o Roadhouse agora é sua cadela particular. Dalton mantém a compostura bebendo café calmamente no balcão, enquanto um show de merda em grande escala eclode ao seu redor. Knox demoleu Billy e Reef sem esforço antes de prosseguir para desmantelar sistematicamente todas as outras pessoas em seu caminho. Ele grita repetidamente o nome de Dalton até que Dalton finalmente se digna levantar e confrontar o desgraçado desequilibrado. Após uma longa briga que se desloca para o lado de fora, Dalton se ergue e simplesmente vai embora. De volta à Casa Barco, Dalton arruma suas coisas com a intenção de abandonar a cidade. Frank chega, se desculpa por não ter sido totalmente honesta e pede para ele ficar. Ela explica que seu bar representa o último pedaço de terra que Brent precisa para construir seu resort de luxo de babaca do caralho. Dalton, no entanto, permanece indiferente ao seu apelo sincero, alegando ter medo de seu próprio potencial para fúria. Enquanto se prepara para partir, ele testemunha bombeiros e uma ambulância no local da livraria de Charlie, agora reduzida a cinzas. Ele finalmente compreende que Brent escalou suas táticas para atingir as pessoas inocentes com as quais Dalton passou a se importar. Isso se revela ao ponto de ruptura. Seu assassino interior está agora completamente solto para foder geral. Dalton vai à residência de Brent e confronta o homem que incendiou a livraria. Após uma breve troca de palavras, Dalton mata o homem esmagando sua traqueia. Ele carrega o cadáver em uma caminhonete e recebe uma dica de Mold que Brent está prestes a receber uma bolada em dinheiro. Dalton intercepta o policial que está entregando o dinheiro, o nocauteia e pega a grana. Ele então manipula a cena para parecer que o policial corrupto atirou no capanga morto. O xerife chega e diz a Dalton que Brent sequestrou Ellie e a matará se o dinheiro não for devolvido. Isso se revela uma traição dupla completa, já que o xerife e Brent são colaboradores e Ellie supostamente nunca esteve em perigo. A situação então se transforma numa confusão total de traição tripla, pois o incompetente do Brent de fato a sequestrou, no final das contas. Uma perseguição caótica de barcos se desenrola, durante a qual Knox se junta à confusão da maneira mais insana imaginável. Os barcos de Dalton e Brent colidem e a luta se transfere para a costa. Brent, em um ato de covardia final e desesperada, joga seu iate diretamente contra o Roadhouse, demolindo-o completamente. Nos escombros, Dalton e Knox têm seu confronto final. A luta que se segue é uma verdadeira obra-prima de brutalidade e de diálogos surpreendentemente espirituosos. Exatamente quando Knox está prestes a desferir o golpe final, ele é distraído pela voz incessante e chorosa de Brent. Essa distração momentânea dá a Dalton a oportunidade de se recuperar e esfaquear Knox fatalmente várias vezes com um estilhaço de madeira. Dalton vence a Lupra. O xerife chega e se oferece para acobertar as ações de Dalton se ele concordar em deixar a cidade para sempre. Na cena final, Dalton embarca em um ônibus, mas não sem antes deixar o dinheiro roubado como um presente para os verdadeiramente merecedores, Charlie e seu pai.